Seja bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Adoração. Aqui você encontrará mensagens que vão abençoar a sua vida. Nos ajude a crescer esse canal, se inscreva e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Muito obrigada e Deus te abençoe. Louvado seja Deus, que diz assim, o primeiro: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. 2. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. 6. Amém? Este é um salmo, é um cântico, né? É um cântico. Nós vemos que este salmo, ele não tem, é um salmo anônimo, ele não tem definido o seu autor, né? Ele foi escrito após a saída do povo do cativeiro, né? Do povo do cativeiro, quando saíram, quando estavam passando por aqueles momentos difíceis. E nós vamos trabalhar a cada versículo desse salmo. E esse salmo se trata de dois momentos. O primeiro momento é a alegria, é o júbilo que o povo tem quando Deus lembra deles, né? É o primeiro momento, do versículo 1 ao verso 3. Depois nós vamos ver do verso 4 em diante o segundo momento deste salmo, que já vai tratar da permanência da alegria, que Deus chama a atenção do povo para que eles permaneçam na presença dele, para que não perca a sua alegria, né? É um salmo bastante interessante que nós vamos tratar nessa noite aqui. E eu aprendi muito lendo, irmão. Cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente sente que nós temos que aprender bastante. Nós temos que aprender bastante. E uma coisa interessante que neste salmo, louvado seja o nome do Senhor, o tema desse tema é o Deus restaurador, né? O Deus restaurador. E para a significância desse tema, restaurar no latim significa, né, algo que foi perdido. Voltar a possuir algo que foi perdido. Isso é interessante, né? E é também recuperar, possuir, viver um novo início da sua vida, do seu momento, da sua história. Isso é interessante, porque Israel se encontrava numa situação que tinha perdido tudo. Israel tinha perdido sua terra, seu templo, seu sacrifício, seu sacerdote. Israel agora estava abandonado. Israel estava dentro de um contexto de que se encontrava só. E que a presença de Deus não estava com eles mais nesse momento. E esse acontecimento se deu na época dos anos 70, da recuperação, quando o povo foi entregue a cativo, né, pelo rei Nabucodonosor, e foi a qual levou todos que faziam parte da nação de Israel para ser cativo a este povo. Para nós podermos entender a lamentação deste povo, quanto a este momento, esta situação, nós podemos ver no Salmo 37, a lamentação que esse povo faz,
Só para você entender, para nós podermos entrar dentro desse texto. No Salmo 137, olha o que está escrito, olha o que diz aqui. A lamentação do povo que foi levado a cativo, junto aos rios da Babilônia. Ali nós assentarmos e chorarmos, quando nos lembrarmos de Sião. Sião era a terra que eles habitavam, que eles adoravam, que eles prestavam culto a Deus, que as suas famílias, seus filhos, suas esposas. Mas nesse contexto aqui, dentro deste cenário, a qual este salmo, esse cântico foi entoado, eles agora estavam distantes das suas terras, estavam distantes dos seus cultos a Deus, os seus instrumentos, os seus louvores havia parado, porque eles se encontravam. No versículo 2 diz assim, olha, sobre os salgueiros que há no meio dela, pendurarmos as nossas harpas, por lá, aqueles que nos levavam cativo nos pediam uma canção, e os que nos destruía, que os alegrássemos dizendo, cantai-nos uma das canções de Sião. Olha a situação, o povo de Israel, uma nação escolhida por Deus, uma nação que representava o reino de Deus naquela época, agora se encontrava nos braços, sob o domínio de grandes inimigos. Agora eu vou dizer uma coisa para você, quem permitiu essa situação? Que Israel se tornasse cativo daquele povo babilônico. Quem permitiu? Foi Deus. Agora, como entender por que Deus permitiu que o seu povo, naquele momento, naquela situação, dentro daquele contexto, se tornasse escravo de uma nação ímpia, de um governo ímpio? Sabe por quê? Porque Deus amava Israel. Deus queria salvar Israel. Deus queria corrigir Israel. Porque muitas coisas, Deus criou muitos momentos de milagres para com Israel, para mostrar que Ele era Deus, para que o povo entendesse que Ele era o Senhor daquela nação. Mas os milagres não eram suficientes para trazer o povo para Deus. E eles foram levados a cativo porque passaram agora, abandonaram a sua fé. Eles passaram a se misturar, eles passaram a adorar outros deuses, passaram a viver outros costumes, que não eram os costumes do povo de Deus. E Deus permitiu, irmãos, 70 anos no cativo, 70 anos de sofrimento. E nesse Salmo 137 nós vemos a lamentação do povo de Israel. Quando fala salgueiro, significa, no rio da Babilônia existiam as margens dos rios, esses arbustos, essas plantas, que elas não significavam nada, eram desprezadas. E conforme eles estavam sobre as beiras dos rios, sem força para cantar, sem força para cultuar a Deus, eles pegavam seus instrumentos e colocavam sobre o aceiro do rio, como dissesse assim, para nós não tem mais jeito. Deus esqueceu de nós. Nós não iremos mais precisar dos nossos instrumentos, porque nós não vamos mais cantar, porque nós não vamos mais sair desta situação, porque nós somos cativos, nós somos escravos. O povo de Israel chegou o momento de pensar que Deus não estava olhando para eles. Quantos de nós já passamos por esse momento? De achar que Deus não está olhando para nós, de achar que a nossa situação é tão difícil, de achar que nós não merecemos mais que a graça de Deus seja derramada sobre nós. Muitas das vezes nós nos achamos que as nossas imperfeições vai fazer com que Deus nos abandone. Muitas vezes achamos que às vezes as nossas fraquezas, nossas falhas, vai fazer com que Deus nos entregue para ser mortos. Irmãos, o castigo de Deus é para nos aproximar dele, não é para nos matar, não é para nos afastar. Se Deus realmente está provando, se Deus realmente nos coloca em situações, é porque Ele quer mostrar algo grande para você.
É porque Ele quer te trazer a intimidade com Ele. É porque Ele quer te trazer que você se corrija diante dEle. E isso é bastante interessante. Louvado seja o nome do Senhor. O povo judeu foi levado para cativeiro na Babilônia, no ano de 597 a.C., simplesmente por causa da sua desobediência. Foi o pior sofrimento que Israel já passou, simplesmente porque abandonaram a sua fé, né? Louvado seja o nome do Senhor. E Deus agora olha para este povo, e nós vemos que no versículo 1, quando ele fala, louvado seja o nome do Senhor, quando eles começam a cantar este salmo, eles começam, o louvor que foi cantado aqui, o primeiro louvor, bastante interessante, que fala sobre, vem morar em mim, né? Morar em mim. Então é muito interessante que o louvor, ele vem a combinar com esse texto, com essa passagem, que nós estamos meditando aqui. Como que Deus trabalha? Como que Deus faz? Então nós vemos que Israel estava sobre o cativo. Mas uma coisa eles tinham lá dentro dele, que somente Deus poderia prover algo para eles. Mas alguns dizem assim, não, Deus nos abandonou, Deus nos esqueceu. Mas de repente Deus, ele trata com aquele povo com carinho. Deus trata com aquele povo diferente. E eu vou dizer uma coisa para você, que quando Deus nos coloca no castigo, somente Ele pode tirar. Você pode ter um bom salário, pode ter uma boa casa, você pode ter um bom convênio, o médico não sabe o que você tem. Às vezes nós confiamos nos convênios, né? É a primeira coisa que a gente, eu tenho um convênio bom, se eu ficar doente eu vou lá. Mas se Deus te colocar à prova, não vai existir convênio, não vai existir médico, não vai existir salário, não vai existir empresa boa que vai completar a tua paz, a tua alegria, a tua saúde. E o povo de Israel sentiu isso na pele. Mas que quando Deus coloca nós no castigo, somente Ele pode tirar. E Ele tem o momento e o tempo certo de tirar. Nós temos que permanecer crendo nisso. Mas Deus castiga. Não é um castigo para nos humilhar, mas é um castigo para nos levantar, para nos exaltar, porque nós fomos escolhidos para servir a Ele. E por mais que eu me afaste da presença desse Deus, Ele vai cuidar de mim do jeito que Ele achar melhor, para não me perder, para não lhe perder. Deus quer você. Deus não quer abrir mão de você. Deus, Ele ama você. Louvado seja o nome do Senhor. E quando é interessante que quando o povo se encontra, imagina 70 anos sofrendo, todos cativos, sem direito a nada, sem poder cultuar, sem poder viver na sua terra. O templo ficou destruído, a terra foi destruída, tudo foi destruído. E nesse momento, Deus, quando Ele tira Nabucodonosor, Ele coloca um outro rei, chamado Sírio. E esse rei da Pérsia, que Ele coloca, é onde Deus começa agora a promover um plano para restaurar o seu povo. Deus, a história vai dizer que Deus coloca no coração de Assírio para libertar o povo daquele cativo, daquela situação. É aí onde começam. Se você prestou atenção no Salmo 137, que nós lemos, quando ele fala, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ler aqui para você novamente, para você entender a importância deste salmo. Salmo 126, perdão, que é o salmo que foi lido. Ele fala assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro, os que voltaram a Sião estavam como os que sonham. Aqui eles estão falando do primeiro momento em que Deus usa o rei Sírio para promover agora a liberdade para que eles possam retornar para a sua terra. Agora imagina aí, lá na Babilônia não existia só Israel. Lá na Babilônia existia muitas nações, existia outras pessoas de outras nações.
Mas esse momento foi tão importante que eles achavam que nunca iria mais acontecer, que eles nunca iriam mais sair dali. Aí quando de repente eles recebem a notícia de que eles serão libertos daquele cativo, daquele cativeiro, as nações que estão em volta deles se alegram com alegria, com o que o Senhor fez por eles. E eles começam, louvado seja Deus, assim como estão os montes, aí diz assim, que eles começam a se alegrar, com voz de júbilo, sorriso, seus lábios começam a demonstrar alegria, e as nações que estão em volta deles também começam a se alegrar. Olha o que Deus deles fez por ele, olha o que o Deus desta nação fez por ele, trouxe a libertação, salvou este povo, saindo deste cativeiro. Irmãos, mas a alegria era tremenda. Você sabe a alegria de uma mãe que é estéril e de repente ela pede um filho a Deus e acontece a alegria dessa mãe, a alegria desse pai. Assim era a alegria do povo de Israel. Esse primeiro momento desta alegria que eles jamais esperavam, que um dia iriam sair daquele cativeiro novamente. E nesse momento eles começam a caminhar na Babilônia. As nações que ali estão juntamente com eles começam a se alegrar também com eles. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos aprender aqui que aquilo que Deus faz em nossas vidas vai contagiar aqueles que se aproximam de você. A tua salvação vai trazer alegria para aqueles que estão à sua volta. A tua libertação vai trazer restauração para aqueles que fazem parte do teu dia a dia. A tua vida com Deus, a tua libertação, a tua liberdade com Deus de servir a Ele. Alguém vai observar em você a sua perfeita alegria que Deus colocou no seu coração. E ela também vai se sentir feliz por isso. Porque ela vai ver a presença de Deus na sua vida. E quando as nações começam a se alegrar com esse povo, aleluia, com o povo de Israel, então eles começam a dizer, aleluia, a nossa boca se encheu-se de riso, e a nossa língua de cântico, aleluia. Então se dizia entre os gentios, olha, as outras nações, aleluia. Quando as pessoas em volta percebem o que Deus faz em você, quando as pessoas em volta percebem a grandeza de Deus na sua vida, quando as pessoas que estão em sua volta percebem a transformação que Deus fez na sua família, louvado seja Deus, e fala assim, entre os gentios grandes coisas fez o Senhor a este. Eles mesmos começaram a proclamar o que Deus havia feito. Os gentios começaram a divulgar. Você viu o que Deus de Israel fez por ele? Você viu o que Deus fez por esta nação? E realmente o Deus deles é poderoso. Realmente o Deus deles é forte. Realmente o Deus deles está aqui, olhando para eles. Verdadeiramente o Deus deles existe, porque conseguiu trazer a libertação para esse povo. Louvado seja o nome do Senhor. E o povo de Israel consegue enxergar a grandeza de Deus. Nós podemos aprender aqui também, é muito falado sobre gratidão. Nós percebemos que existem pessoas que Deus faz tanta maravilha na vida deles, mas ele permanece carrancudo, né? Ele permanece aquela pessoa dura, permanece aquela pessoa fechada, aquela pessoa perde sem empatia, né? Mas aqui nós vemos o quanto Israel percebeu a grandeza de Deus. Porque no verso 3, ele vai falar assim, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Essa alegria aqui é a alegria do momento. A alegria de estar vendo o que Deus está fazendo agora. Do que Deus está fazendo hoje na sua vida. Do que Deus está fazendo para você, preparou para você. Quando nós somos gratos a Deus por aquilo que Ele já fez, com certeza Ele vai preparar o melhor para amanhã. Quando nós somos gratos a Deus pelas suas misericórdias, pelo seu livramento, pelos milagres, pela saúde que Ele nos dá, aleluia, a nossa família, com certeza, amanhã terá mais bênção para a sua vida.
E quando Israel começa a se alegrar dentro desse contexto aqui, desse primeiro momento, a alegria era contagiante. Imagine aí você passar 70 anos e de repente recebe a notícia de você voltar para a sua terra, para a sua casa, de você voltar para a sua família, de você poder sentar à sua mesa, de você poder sentar em volta com a sua família. Isso não eram sonhos. Aleluia. Eles não passaram a acreditar neste momento que Deus estava fazendo aquilo com ele, a ponto deles dizer assim: louvado seja o nome do Senhor, estava como os que sonham. A bênção era tão grande, o milagre era tão grande, que eles tocavam, falavam com o outro: foi isso mesmo, está acontecendo comigo, está acontecendo conosco, Deus está fazendo um milagre em nosso meio, Deus está abrindo porta, Deus está curando, Deus está abençoando, Deus está dando crescimento à nossa vida espiritual, Deus está, aleluia, aperfeiçoando a nossa comunhão, Deus está, aleluia, fazendo as coisas que nós não esperávamos. Deus é o Deus de poder e milagre para mim e para a sua vida. E eles diziam: nós estamos sonhando, será que nós estamos vivendo? É isso mesmo? Deus libertou? Aleluia! E passei um comentário tremendo. De repente você já passou por isso. Algo aconteceu na sua vida que você fica sem acreditar. Como que isso aconteceu? Né? Por que aconteceu? Você não esperava. Aleluia. O milagre de Deus nós não esperamos. Nós apenas cremos que Ele vai fazer. Mas no momento dele Ele faz. E esse ano é ano de milagre. Este ano é ano de restauração. Este ano é ano de edificação. É ano que Deus vai surpreender esta igreja. Deus já começou surpreendendo estas famílias. Eu estou sentindo que neste lugar, que nestas famílias, que esta igreja, Deus vai fazer coisas tremendas este ano. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante nós lembrarmos do que Deus fez no passado por nós. Aqui o povo se lembra deste momento. É o momento que Deus traz. Louvado seja o nome do Senhor. Grandes bênçãos para eles, né? Agora nós vamos para o segundo momento. Algo interessante acontece aqui. É o que acontece conosco. O que acontece comigo e com você. Muitas das vezes nós recebemos uma bênção tão grande. Milagre tão grande, tão tremendo. Mas no outro dia a gente esquece de Deus. Não é verdade, irmãos? Às vezes a gente... Quando a gente quer algo, que Deus faça algo na nossa vida, a gente não mede distância para servir a Ele. Né? A gente não mede, a gente não se preocupa qual é o horário do culto, qual é o horário de oração. Quando nós estamos precisando de uma bênção, de um milagre, de um emprego, nós não nos preocupamos se está chovendo, se está sol. Nós vamos para a igreja: Senhor, Tu vai abrir a porta para mim. Mas logo tudo acontece, no outro dia a gente já está, a igreja longe, hoje está chovendo, hoje eu tenho algo para resolver. E assim aconteceu com o povo de Israel, com esse povo aqui. Com esse povo que festejou a sua libertação. Com este povo que festejou o que Deus fez por ele. Mas logo em seguida, ao retornar para a sua terra, eles esqueceram de Deus. Eles começaram a se preocupar só com eles. Eles começaram a se preocupar só com as suas casas. Eles esqueceram da casa de Deus, de cultuar a Deus. Nós vamos ver lá em Ageu, capítulo 1, verso 7. Essa passagem que retrata, porque Ageu, Malaquias, são os profetas, são os últimos profetas do tempo da história de Israel. E nós vamos ver que o povo começou a se preocupar com as suas casas, né? Somente para enfeitar aquilo que era interessante para eles. Eles começaram a se preocupar somente com o seu conforto. Esqueceram da casa de Deus. E é interessante que muitas bênçãos são retidas em nossas vidas, porque nós deixamos Deus em segundo plano, em terceiro plano, em quarto plano, em quinto plano, né? E essa história ainda se repete nos dias de hoje, né? Louvado seja Deus.
Olha aí, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Meu próximo. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Meu próximo. Esperaste o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu dissipei com o sopro, por que causa, disse o Senhor. Por que causa, disse o Senhor. Por que causa? Irmãos, o povo começaram a lembrar somente das suas casas, do seu problema, do seu particular, do seu pessoal. E assim aconteceu. Nós começamos a ler todo esse texto. Aí de repente Deus retarda. Deus tinha bênçãos multiplicadoras sobre o povo de Israel. Mas aí Deus levanta esse profeta chamado Ageu. Levanta no meio daquele caos espiritual. O povo estava se apagando novamente. E começa a falar a este povo que Deus queria ser adorado por eles. Que Deus queria que eles se posicionassem. Porque Deus queria que a alegria permanecesse. Não só naquele momento em que eles foram libertos do cativo da Babilônia, mas que a alegria de Deus permanecesse neles todos os dias. E para que isso acontecesse, era preciso que eles permanecessem adorando ao Senhor. Era preciso que eles permanecessem servindo ao Senhor. Aleluia! Porque Deus, irmãos, Deus é amoroso demais. A justiça de Deus é para todas as gerações. Deus castigou o povo. Hoje, às vezes, a gente vê alguns pregadores dizendo: Deus não pune ninguém, Deus não castiga ninguém, né? A graça não limita a justiça de Deus. A graça não limita a justiça de Deus. A graça traz esclarecimento da misericórdia de Deus ao homem pecador. Mas quando Deus ama, Ele pune, Ele castiga, Ele quer salvar esta pessoa. Lá em Romanos capítulo 2, verso 6 e verso 11. Coloca para nós aí, Thalita, Romanos 2, 6 e 11. A justiça de Deus é para todas as nações. Ah, mas isso foi no Antigo Testamento. Não, Deus coloca. A justiça dele não muda. Louvado seja o nome do Senhor, né? Como está escrito: o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, o próximo, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obediente à iniquidade. Próximo. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente dos judeus e também do grego. Nós vemos que a justiça de Deus é para todas as nações. Quando Ele escolhe um povo para si, Ele tem que tratar, Ele tem que cuidar. Só que o castigo de Deus não é para a morte. Mas a nossa desobediência pode fazer nós perdermos as bênçãos eternas de Deus, que Ele tem preparado para nós. É o que está escrito dentro desse texto. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o versículo, Levítico capítulo 5, verso 17. Louvado seja Deus. Porque às vezes é muito bom trazer uma mensagem que tudo é bênção, que Deus é amor, mas que Deus não cobra, que Deus não quer. Um posicionamento nosso. Isso é bom demais. Levítico vai dizer assim: se alguém pecar, fazendo o que é proibido, em qualquer dos seus mandamentos do Senhor, e ainda que não saiba, será culpado e sofrerá as consequências das suas iniquidades. Eu não sei se você entendeu esse texto. Se você pecar, mesmo ainda que você, mas eu não sabia que era pecado, mas é pecado, Deus Ele vai cobrar de cada um de nós. E sabe por que muitas bênçãos não acontecem? Porque nós caímos nesse comodismo de que o evangelho de hoje é um evangelho que não cobra intimidade, fidelidade, comunhão com Deus. O povo passou 70 anos no cativo sofrendo por causa da sua desobediência. Hoje a igreja pode aceitar tudo, mas Deus permanece o mesmo. A igreja pode aceitar um homem com a mulher sem casar, viver junto? Pode, pastor pode, ele não vai fazer nada. Mas Deus permanece o mesmo, Deus não pode aceitar.
A Bíblia não pode aceitar. Mas Deus, ele vai trabalhar no coração dessas pessoas para que elas possam ser restauradas, para que elas possam ser edificadas, para que elas possam sentir o desejo de ser, aleluia, mais abençoado por Deus ainda. Nós não podemos esconder o que está escrito na palavra. Nós somos pecadores, mas o problema não está em ser pecador. O problema está em não reconhecer os nossos pecados. O problema está em nós não reconhecermos que precisamos ter mais intimidade com Deus. Pastor, é um culto da família. Deus quer fazer a sua família prosperar. Mas nós precisamos se posicionar diante dEle. Nós precisamos nos colocar como adorador diante dEle. Os mandamentos do Senhor é quem nos coloca, aleluia, diante dEle para recebermos as suas bênçãos. Agora imagina o povo voltando a partir do versículo 4. A partir do versículo 4 do Salmo 126. Louvado seja o nome do Senhor. Como que nós lemos que agora o povo passa na segunda etapa, a esquecer do culto a Deus, a se preocupar somente com os seus confortos. É o que nós vemos hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava vendo uma igreja pesquisando lá no YouTube, no Google, uma igreja nos Estados Unidos que só tem um culto a cada 15 dias. Meu irmão, misericórdia. O povo se reúne uma vez a cada 15 dias, se vê lá. Se reúne lá para fazer um entretenimento, adorar a Deus. E os outros tempos eu não sei o que esse povo vai fazer. É difícil porque a igreja do Senhor, o foco, o ponto principal da igreja do Senhor Jesus é a comunhão. É viver junto, porque nós somos um corpo. Nós não podemos viver separados, nós não podemos viver sem se comunicar um com o outro. Porque a forma de nós amarmos a Deus é amando os nossos irmãos, é estar junto com os nossos irmãos. Esta é a única forma de amar a Deus. E quando Deus nos corrige é porque Ele quer o nosso bem. É porque Ele quer dizer assim: filho, eu sou seu pai. Filha, eu sou seu pai, eu quero cuidar de você. Hoje pode doer, mas amanhã você vai se alegrar. Aleluia. E nós vemos que é interessante esse texto, louvado seja o nome do Senhor. Quem gosta de ser corrigido? Ninguém gosta de ser corrigido, né? Eu acho que poucos pregadores hoje pregam a palavra corrigindo, porque às vezes isso deixa a pessoa preocupada se a igreja vai continuar gostando dele ou não. Quando nós pregamos preocupado com as pessoas, nós não amamos elas, nós estamos colocando elas, deixando com que elas sigam um caminho da sua vontade. Veja o que o salmista Davi fala no Salmo 119, verso 71. Foi muito bom ter sido afligidos para que eu pudesse aprender os teus estatutos. Quando Deus nos coloca em situações, se é Ele que nos coloca, irmãos, é para nos ensinar a crescer, é para nos ensinar a amar, é para nos ensinar a progredir, a prosperar. Louvado seja o nome do Senhor. É algo que nós podemos aprender, que Deus é o Deus restaurador. Deus restaurou a sorte de Israel. Ele quer restaurar a nossa sorte nessa noite, neste ano. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que acreditar. Louvado seja Deus. Eu quero voltar aqui para o salmo principal que foi lido. Louvado seja Deus. O Salmo 126. Para que nós possamos fechar esse texto, fechar essa mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante que neste salmo tem duas ilustrações maravilhosas para nós. Duas ilustrações maravilhosas para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando o salmista Davi, quando o povo começa a orar a Deus, a oração deles é assim: Senhor, nos restaura. Hoje o louvor falou de restauração. Irmãos, nós como filhos de Deus, nós podemos fazer mais para Ele. Nós podemos nos entregar mais para Ele. Nós podemos oferecer mais para Ele, porque Ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver que neste salmo, ele pede para que Deus, quando diz assim: traze-nos outra vez, ó Senhor,
Aqui já é a segunda passagem, no versículo 4. O povo já estava sendo cativo, já estava entrando novamente numa situação de se tornar cativo. E Deus usa o profeta Ageu para falar para este povo, né? Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes de água do sul. Em algumas versões está escrito Negueb, né? Monte de Negueb. É uma região. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Irmãos, por que o povo começa a orar a Deus agora? E eles pedem para que Deus restaure eles, para que Deus torne eles de volta, o avivamento, porque aqui não foi somente uma vida física, uma libertação física, mas espiritualmente também o povo estava perdendo a verdadeira identidade do povo de Israel. E eles começam a orar: torna-nos outra vez, ó Senhor do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Era uma região sequíssima. Essa região ela é citada porque para sobreviver nessa região, só vivendo de milagre de Deus. Quem sabe é a região que você está vivendo hoje. Quem sabe é o momento em que você está passando hoje. Somente vivendo, crendo que Deus pode fazer um milagre na sua vida. E quando eles oram citando essa região sul, eles estão dizendo assim: porque nessa região passa quase o ano todo sem chover nessa região. As sementes que foram lançadas nessa região sobre o solo fica quase o ano todo sem receber águas para que possam frutificar. Mas o milagre acontece nessa região. É interessante que ele continua citando aqui dentro desse texto: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Nessa região, aqueles que iam semear com as suas sementes, eles semeavam chorando. Por que eles semeavam chorando? Porque não tinha chuva, não tinha água. Eles tinham que esperar numa providência de Deus, somente um milagre, mas eles não paravam de semear. Mesmo em momentos de seca, mesmo em terra seca, mesmo em momentos difíceis, eles não deixavam de semear, de lançar a sua semente. Porque eles criam que a qualquer momento Deus poderia prover um milagre, a chuva ia cair sobre aqueles montes. E a chuva não caía lá. A chuva caía sobre os montes se enchiam de águas, e a água corria e fazia um rio no meio dessa terra seca. E quando essa água vinha dos montes, vinha fazendo molhava aquela terra. E quando passava aquelas torrentes de água, a semente brotava e ficava um lugar mais lindo do mundo. O deserto desaparecia, porque a água passava por aquele lugar. Essa água é o que foi cantado, é o Espírito de Deus na sua vida. Quando Ele estiver agindo em você, quando você der liberdade para que o Espírito Santo haja dentro de você, quando eu der lugar para que Ele haja dentro de mim, na minha vida, aquilo que está seco, aquilo que está parado, vai voltar a ter vida. Aleluia, os pensamentos vazios, aleluia, coração vazio, a tristeza, o desânimo, depressão, aleluia, com as torrentes de água do Espírito Santo, Ele vai te restaurar, Ele vai te levantar, Ele vai te pôr de pé, Ele vai fazer você, aleluia, passar agora a ser uma pessoa que vai passar a ter força. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para Deus não existe lugar seco, aleluia. Quando Ele entra em ação, aleluia, Ele muda a história, Ele faz diferente, Ele age diferente. Às vezes eu fico olhando para mim aqui agora, dizendo assim: até um mês atrás eu estava desesperado, correndo atrás de emprego, dava currículo até para esses empregos aí de carregar entulho nas costas. As portas estavam totalmente fechadas, tudo estava. Eu fui fazer vários currículos, várias fichas em São Paulo, como supervisor, fazia de porteiro, fazia de ajudante geral, tudo fechado. De repente, enquanto eu estava procurando, Deus já estava com a porta aberta, só que eu perdi o foco de Deus nesse momento. Quando alguém
chega para mim, eu ligo para o patrão que eu trabalhei há um ano atrás, desejando a ele um feliz ano novo, e que estava aí, se precisasse de mim para fazer algum bico tal, podia me chamar. Ele: não, vem aqui que a gente vai conversar. Fica empregado. Olha o que Deus faz quando Deus quer abrir porta, irmãos. Mas nós temos que procurar andar na vontade de Deus. Nós temos que procurar, aleluia, permanecer adorando a esse Deus. Então Israel, naquele momento do cativo, que eles tinham abandonado a Deus, eles escoraram os seus instrumentos, pararam de louvar, porque não tinham mais força, porque não acreditavam. Mas Deus estava provando, mostrando que Deus ainda, aleluia, estava com ele no momento certo. Deus trouxe a alegria de volta, o sorriso de volta. Eles reconheceram que Deus era Deus. E no segundo momento, Deus ainda começa a usar o profeta e dizer: fala para eles que eles têm que fazer algo para mim. Não só para eles, que eles têm que vir à minha casa, que eles têm que vir me adorar, eles têm que vir me glorificar. Aleluia, porque eles foram escolhidos para ser verdadeiros adoradores. Louvado seja o nome do Senhor. Você não foi escolhido para ser um crente, foi escolhido para ser um adorador de Deus. Você não foi escolhido para ser um religioso, para vir para a igreja ouvir o pastor, para ouvir o pregador. Você veio aqui para cultuar a Deus e sentir a presença dele dentro de você, no teu coração, na tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra vem para falar conosco. Hoje é noite, louvado seja Deus, das torrentes de água do Espírito Santo. Assim como fez lá no sul, na região do sul, o povo orava: Senhor, restaura-nos de novo. A sequidão estava tremenda. Louvado seja Deus. Só Deus pode fazer uma semente brotar numa região seca. Como está o teu coração hoje? Ah, pastor, tanto tempo que eu não dou glória. Tanto tempo que não acontece um milagre na minha vida. Tanto tempo que eu não sinto a vontade de chorar na presença de Deus. Tanto tempo que a sua região está seca há tanto tempo. O teu coração está seco há tanto tempo. E hoje Deus está dizendo assim: eu vou derramar sobre você, aleluia, o meu Espírito Santo sobre a tua vida. Louvado seja Deus. Eu convido você a ficar de pé. Nós vamos, neste momento, adorar o Senhor.